noite, irmãos. Boa noite, igreja. Mais uma oportunidade que Deus nos concede para nos unirmos em adoração. Eu, cada culto, gosto de pensar assim: Deus sempre tem uma surpresa para cada um de nós. Às vezes é uma palavra que não esperávamos, um momento abençoado na presença do Senhor. De amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo, Cristo. Cristo. Conselheiro Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser, vida a quem quiser, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Basta ver, é verdade e salvação. Verdade e salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo, com amor e com poder. Cristo dá o seu perdão, com amor e com poder, seu perdão. Ele é vida, basta ver, é verdade e salvação. Verdade e salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz
pedir ao grupo vocal que cante no final do culto, para que possamos compartilhar a palavra. Gênesis 27, de 1 a 4. Nós vamos lidar hoje com a família de Isaac e Rebeca. Irmãos, nós começamos no mês de maio um desafio de pensar um pouco sobre família, partindo de famílias da Bíblia. E nós temos tido uma experiência muito gostosa. Nas quartas-feiras, temos também lidado com a questão da família. Temos orado e refletido em alguns textos nos domingos. E domingo passado, Deus incomodou meu coração com um tema. E eu lutei porque era Dia das Mães e eu achei um tema pesado para o Dia das Mães. Mas eu não posso pregar para seguir um calendário da sociedade. Porque senão eu contrato um robô, ponho uma fita, né? Um CD, um pendrive, qualquer coisa que faça barulho, e ele repete as palavras, porque Dia das Mães todo mundo já sabe o que se fala. E eu lutei com Deus na semana passada, porque era Dia das Mães, e eu vim com uma mensagem manhã e noite sobre comunidade de pecadores. Eu confesso para vocês que eu sofri muito, porque eu queria trazer uma palavra, colocar a mulher no céu, falar da mãe, a coisa toda. Mas preguei de manhã e de noite sobre a família como uma comunidade de gente que é pecadora, redimida pela graça de Deus, mas gente pecadora. Por isso nós podemos perder algumas idealizações sobre família. Tudo isso falamos domingo passado. E no começo dessa semana Deus colocou uma frase no meu coração. Da mesma forma como a família é uma comunidade de pecadores, a família também é uma comunidade de abençoadores. Isso traz para nós uma esperança. A família não é só uma comunidade de pecadores. A família é uma comunidade de gente que abençoa. Pois a família é a primeira comunidade que pode abençoar uma pessoa, um indivíduo. Não é a escola, não é a maternidade do hospital, não é a política, nem a igreja. É a família. E eu sei, irmãos, que todos nós aqui somos obrigados a lidar com este negócio chamado família, quer gostemos ou quer não gostemos da nossa família. Porque alguém já disse que nós não escolhemos a família em que nascemos, nós apenas nascemos. Agora nós podemos escolher a família que vamos ter. Essa é questão de escolha. Mas questão de nascimento, nascemos na família. E esta família é exatamente a ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Talvez você olhe para mim e diga assim, mas pastor, como? Então eu creio que partindo da vida de Isaac e Rebeca, a gente consiga mapear algumas coisas, algumas maneiras como a família pode ser uma comunidade de abençoadores. E é isso que eu quero fazer com você nessa noite, após ler o texto de Gênesis 27, porque se formos ler toda a história de Isaac e Rebeca, nós vamos longe. Eu vou pegar apenas esta parte
para lidar com a questão da bênção. Quando Isaque, diz o texto, já estava velho e se enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: eis que agora eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos jovens que estão aqui têm o costume de dizer bença pai, bença mãe? Ainda, hein? Jovens. Velho não quer que levanta a mão, não. Jovens. Vamos lá. Até 25 anos de idade. Até 25 anos de idade. Que diz bença pai, bença mãe. Levanta a mão com coragem aí. Tem aqui o João. Temos lá atrás uma pessoa. 2, 3, 4. Marcos, vou confirmar. Seu filho pede bênção? Todos 3. Bença pai, bença mãe. Acima de 25 anos, de 25 a 35. Quantos aqui viveram essa fase do bença pai, bença mãe? Acima dos 35. Quantos viveram a fase do bença pai, bença mãe? Acima dos 50. Irmãos, na verdade, o mundo foi mudando o formato da família. E parece que a família se tornou um problema para ser resolvido, e não a solução para a nossa existência. Perdemos algumas práticas. A prática comum do bença pai, bença mãe. Eu lembro quando eu era menino, pequeno, eu toda vez antes de dormir, lá de cima do meu beliche, eu dizia bença mãe. Aí onde ela estava, Dona Iracema, pequenininha, dizia Deus abençoe meu filho. Aí o meu outro irmão, Paulinho, dizia bença mãe. Deus abençoe meu filho. Só que eram 12. Eu acho que ela gravou uma fita e toda vez que eu fiz, boa noite, pum, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Por isso que eu gosto de pregar, porque quando levanta a mão, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós crescemos com essa prática e não desenvolvemos essa prática. Não existe mais isso. Perdeu-se na sociedade a visão de que a família é lugar de bênção. A gente fala tanto em crise, tanto em problema, que parece que a família se tornou um cantinho do inferno e não do céu. E parece que Deus, para muitas pessoas, parece que Deus não se interessa pela família. Mas no coração de Deus, a família é lugar de bença pai, Deus abençoe meu filho. Bença mãe, Deus abençoe meu filho. Bença avó, Deus abençoe meu filho. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Família como lugar de bênção. Olhar para a família como comunidade de abençoadores transforma cada membro da família em um canal da graça de Deus para a própria família. Irmãos queridos, tudo depende da maneira como a gente olha para a vida. Tudo depende da maneira como a gente olha. Se acharmos que a família é uma maldição, ela vai ser uma maldição. Se acharmos que a família é uma tragédia, ela vai ser uma tragédia. Se acharmos que a família é um evento esquisito, vai ser um evento esquisito. Mas a família precisa ser vista como lugar de bênção. Partindo da experiência de Isaque e Rebeca, eu quero pensar com você sobre 5 maneiras como uma família pode se tornar uma comunidade de abençoadores. E eu quero apontar isto para fazer um contraponto com aquilo que vimos domingo passado, da família como uma comunidade de gente pecadora,
E porque é uma comunidade de gente pecadora, nós não podemos esperar perfeição na família. Podemos lidar com as nossas fraquezas em família, com os nossos pecados em família, com os nossos medos em família. A família precisaria ser um ambiente tão transparente das realidades existenciais a ponto de ninguém querer fugir dela. Mas às vezes a família vive uma máscara tão bonita que as pessoas querem viver sem a máscara e saem da própria família. A família é o que é, irmãos. Uma comunidade de gente pecadora, uma comunidade de gente que sonha com a perfeição, mas por ser pecadora precisa quebrar a idealização de um jardim de rosas e entender que na família também existem alguns espinhos. Algumas maneiras que eu encontro na experiência de Isaac e de Rebeca, como a família pode ser uma comunidade de abençoadores. Nós temos a experiência aqui de um homem, como diz o texto, um homem já velho. Diz a história de Isaac que ele casou aos 40 anos de idade. E diz a história que Isaac, porque foi o filho da bênção, um milagre de Deus, mexeu com o coração da sua mãe e se tornou o menininho da mamãe. Isaac fez 40 anos e não casava o figura. Queria ficar em casa. E quando Rebeca morre, ele leva a sua esposa para a tenda da sua mãe, para se consolar do luto da sua mãe. Um homem de 40 anos de idade. E ele ali começa a sua história com Rebeca, e na sua história com Rebeca, ele vive próximo a Rebeca, e ele vivencia as realidades da experiência de Abraão, seu pai, que ensina os conceitos da sua crença. Mas também sua esposa Rebeca não podia ter filhos, e diz o texto que ele ora ao Senhor, e o Senhor concede filhos a Rebeca. E no ventre de Rebeca aparece no ventre de Rebeca uma luta terrível, e ela fica sabendo pelo ultrassom que eram gêmeos. E ela se agrada, e ele mais ainda, porque eram 2 meninos. E a história se desenrola partindo exatamente da vida desses 2 meninos, Esaú e Jacó. Quando Isaac, o texto nos apresenta esse momento, já está velho, ele chama o seu filho mais velho, o primogênito. O que saiu primeiro eram 2, saiu um agarrado no calcanhar do outro. O que sai primeiro é o mais velho, o que sai primeiro é o que tem direitos, o que sai primeiro é o primogênito. E ele chama o mais velho, Esaú, e diz: meu filho, eu estou ficando velho, não estou enxergando mais, perdi a visão, e eu quero, antes de morrer, declarar uma bênção para você. Eu quero deixar a bênção sobre a sua vida. Irmãos, eu acho que a gente não precisa envelhecer para abençoar o outro. Quando eu aposentar, eu vou te abençoar. Não, a gente pode abençoar em todos os momentos. E a família é o ambiente para isso. E eu quero apontar algumas maneiras que a família se torna uma comunidade de abençoadores. Primeira maneira é a família ser família. É a família se perceber como indispensável para a pessoa. Pois todo ser humano precisa se sentir parte de uma família. A família se torna o segundo ventre da mãe. A família se torna lugar de aconchego, deveria ser lugar de aconchego, para que nós, ao sairmos do ventre de nossa mãe, tivéssemos um ambiente parecido com o ventre materno. Por isso que todo mundo tem na sua alma um buraco do tamanho da sua própria família. Por isso que a pessoa, ela sai, ela roda, ela chuta a família para um lado, ela diz que não precisa, ela diz que não quer, mas uma hora ela volta e se encontra lá com o pai já velhinho, e vai lá muitas vezes no velório, e eu já vi muito isso, gente no velório pedindo perdão para o defunto. Perdoa, mamãe.
E eu fico lá do lado dizendo, agora não adianta mais, né, velho? Perdoa, papai, eu não cuidei do Senhor em vida, eu não fiz isso. E eu já vi muita gente chorando em velório e pedindo perdão para defunto. Se nós temos que abençoar alguém na família, tem que ser em vida. Isaac queria fazer isso em vida, porque Isaac sabia que ele não poderia morrer sem deixar a bênção. E ele chama o seu filho mais velho, e há aí um problema nessa relação momentânea dele com Esaú, nós vamos ver já já, mas o que nós entendemos, meus queridos irmãos, é que Isaac adota uma prática necessária. Se eu tenho que abençoar alguém da minha família, tem que ser enquanto eu tenho vida para poder fazer isso. A família como fator indispensável para a nossa existência. Todos nós queremos voltar para a casa do pai, no sentido do contexto familiar. E sabe, uma das grandes marcas da crise da sociedade contemporânea é exatamente a ferida na família. As pessoas dizem assim, eu não preciso dos meus filhos. Conversa, saiu de você. Eu não preciso dos meus pais. Conversa, você saiu deles. Essa sociedade individualista que vai tentando sobreviver em meio às demandas da vida, vão se afastando daquilo que é necessário para elas mesmas, para as pessoas, a sua própria família. Então o que acontece? Irmãos, isso nós vemos muito. Quando um jovem casa, um rapaz com uma moça, você vê um movimento em direção a um dos lados da família. Às vezes, a moça se envolve com a família do noivo, com a família agora do seu marido, e esquece os seus familiares. Esquece que na alma dela existe um buraco do tamanho da família dela e não do noivo. Só que ela leva esse buraco para o casamento. Isso nós vemos muito. Às vezes o noivo se envolve tanto com a família da noiva, com a família da sua esposa querida, que esquece papai, esquece mamãe, esquece todo mundo. E ele esquece que na alma dele existe um buraco do tamanho da família dele, e que um dia no velório ele vai pedir perdão por não ter feito nada pela sua própria família. É entender. A família se torna uma bênção quando ela entende que ela precisa ser família. E o que é família, meus irmãos? O que é família? Família é lugar de bênção e comunhão. Família, graças a Deus, é um lugar onde você pode ser você. Por isso que, às vezes, você vai lidar com as relações humanas e as pessoas dizem assim, eu não aguento mais brigar em casa. Mas eu pergunto, no trabalho você briga? Na frente dos outros você briga? Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes o contexto da família se torna um contexto mais um pouco pesado do que o contexto social. É porque na família nós podemos ser quem de fato nós somos. E quando a família é família, ela entende essa necessidade da pessoa ter um espaço para muitas vezes ter a sua explosão e não ser endemonizada, não ser endemoniada, não ser colocado sobre ela uma pecha de capeta, de demônio, de coisa maligna, entendendo de que muitas vezes a pessoa está apenas tendo a liberdade de manifestar as suas indignações, os seus medos, as suas ansiedades, porque ali é família. E quando nós lidamos com família, nós percebemos e temos que perceber que a família tem que ser esse ambiente. Ambiente de aconchego, mas não é aconchego da perfeição, porque na igreja a gente quer aconchegar quem é perfeito, a gente quer aconchegar quem parece com a gente quer aconchegar quem nunca traiu a nossa confiança, a gente quer aconchegar quem nunca errou com a gente. Na igreja a gente muda até de lado, na igreja dá para fazer isso, mas em casa não dá. Família é um lugar onde você convive com aquele que muitas vezes não é muito certo com você, muitas vezes não lida de maneira correta com você, mas ali é família. É o filho que muitas vezes não ouve o pai, é a filha que muitas vezes não ouve a mãe, mas ali se relaciona, ali convive, porque ali é família. Eu acho que o momento mais difícil para uma família é quando os pais precisam chegar para o filho e dizer, filho, vá embora, por favor.
quer usar suas drogas, vá embora. Eu já vi pais pedindo: pastor, eu peço a Deus que a polícia leve o meu filho. Esse é o maior dor de uma mãe e de um pai, é ter que esperar que por conta desses envolvimentos malignos da nossa sociedade, os filhos saiam de casa. E aí nós temos uma geração de gente com um rombo na alma, porque a família não sabe ser apenas família. Família é uma coisa simples. Lugar onde você tem o pai, tem a mãe, tem filhos, onde há convivência, onde as pessoas têm que ter espaço para, de repente, manifestar os seus medos, suas ansiedades, a opinião. Tem família que o filho não pode dar opinião porque o pai é que manda, o pai sempre tem razão. Meus irmãos, tem família que a mulher não pode falar porque é o marido que fala, ou o homem não pode falar porque é a mulher que manda. Tem família que é uma coisa meio esquisita, uma confusão, onde parece que as pessoas não fazem parte de uma família, mas de um tribunal, de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, mas não de uma família. Família deveria vir com cheiro de edredom no frio, chocolate quente no inverno. Deveria ter essa cara de coisa gostosa e não pesada como muitas vezes parece, até pelas nossas próprias cobranças, porque achamos que a família tem que ser perfeita para que o mundo comece a ter a nossa família como modelo. Há uma carência de sermos modelo para o mundo e ficamos escondendo as nossas incongruências, as nossas fragilidades, e começamos a viver não uma família, mas uma caricatura de uma família. E vivemos uma coisa que não é bem aquilo que deveria ser. A família tem que ser uma coisa de espaço de convivência. É como diz Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois uma só carne. E naquele texto fala sobre a nudez. Família é lugar de nudez. Família é lugar onde a pessoa precisa ser reconhecida pelo que ela é. Lugar de nudez. Ela precisa ser amada pelo que ela é, com suas esquisitices, suas chatices, seus medos, suas ansiedades, seus fracassos. Ser amada, porque se nem a família ama o indivíduo nos seus fracassos, quem vai amar, meus irmãos? A sociedade. O filho precisa ter a certeza de que se ele fracassar no mundo, se ele não for um homem bem sucedido, se ele não tiver sucesso financeiro, em casa ele vai ser amado pelo que ele é, não pelo que ele tem. O marido precisa ter certeza de que se ele tentar no mundo dos negócios e se ele fracassar, em casa ele vai ser amado e vai ser aceito pelo que ele é, não pelo que ele tem. Se o filho tirar nota 5 e não tirar 10, ele tem que vir para casa e dizer: mãe, eu tirei 5. E a mãe vai dizer: filho, amém pelos seus 5, porque eu te amo com 5 ou com 10 ou com 0. Mas a nossa sociedade bestificada valoriza as pessoas somente pelo sucesso. E as famílias se tornaram um lugar meio estranho, porque as pessoas saem para o mundo para tentar provar para a família que elas são melhores do que as pessoas pensam que elas são. Tem filho querendo provar para o pai, tem marido querendo provar para a esposa, tem esposa querendo provar para o marido. E aí entramos na mensagem do domingo passado: uma comunidade de pecadores vivendo não em cooperação, mas em competição. E aí deixa de abençoar. A família abençoa quando ela é família. E na família não existe rico e pobre, culto, estudado ou sem estudo. Na família não existe negro e branco, gordo e magro, alto e baixo. Na família existe apenas aquela pessoa que faz parte de você, faz parte da sua história e da sua vida. Segunda maneira como nós podemos nos tornar uma comunidade de abençoadores é respeitando cada fase do desenvolvimento da pessoa. Família é um lugar onde a criança precisa ser criança,
O adolescente precisa ter espaço para viver as demandas da adolescência. O jovem precisa receber responsabilidade que o prepare para a vida em sociedade. O idoso precisa ser reconhecido, valorizado, cuidado pelos mais novos. A família tem que ser assim. Um ambiente onde as fases do desenvolvimento sejam acompanhadas e respeitadas, irmãos. Por exemplo, faz-se pouco hoje o culto, para alguns, o baile da debutante. Existem alguns rituais de família que deveríamos perpetuar como rituais de passagem. É o jovem que chega aos 18, é a menina que chega aos 15, é o homem que chega aos 30, e aí você vai, é o homem que chega aos 60, ou a mulher, e celebrar estas mudanças de fase. Só que o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a fase da adultescência. São adultos que não querem assumir que são adultos e querem ser eternos adolescentes. Tem gente que tem medo de dizer quantos anos tem. Não fale que eu sou da terceira idade. Irmãos, por quê? Qual o pecado em dizer que um sujeito completou 60 anos de idade? Qual o pecado nisso? Enquanto a gente não assume a idade que tem, a gente não desfruta da idade que tem. É viver cada fase da vida, assumir as mudanças de fase, não querer colocar numa criança, como nós evangélicos fizemos e alguns ainda fazem, colocar terno e gravata em criança, tratando criança como se fosse adulto, roubando da criança a fase de criança. Quando ela tem que andar de chinelinho de dedo, de tênis, calça curta, ela tem que brincar, ela tem que correr, mas nós queremos que as nossas crianças sejam adultos. E igreja é o lugar melhor para destruir gente. Pense nisso. Porque o meu filho na igreja tem que usar terno e gravata, porque desde pequenininho ele é homem de Deus. Mas se terno e gravata fizeram homem de Deus, eu devo ter uns 5 terno e gravata. Nem sei quantos anos eu tenho lá, não sei. Tem terno bastante lá. Se é só botar terno, pega o menino, põe terno, pega a menina, põe vestido comprido, transformou num crentinho. Só que deixou a criança ser criança. A criança não vive. Aí nós botamos a criança para estudar. Ela estuda inglês, ela estuda espanhol, ela vai para a escola, ela estuda, ela não brinca, ela não pensa, ela não reage. Ela pensa e reage somente nas questões do intelecto, mas ela não se desenvolve emocionalmente, porque nós não deixamos a criança ser criança. Chegamos no adolescente, o adolescente tem aqueles rompantes naturais da adolescência, e nós dizemos ao adolescente: você é um capeta, menino. Irmãos, estão rindo, sabe por quê? Porque é o que acontece mesmo. Chamamos adolescentes de aborrecentes, quando na verdade eles estão vivendo apenas as mudanças naturais da puberdade. Não adianta ficar orando pela família e dizer: Deus, eu vou abençoar a minha família, se a gente não sabe respeitar as fases do desenvolvimento humano. Temos que respeitar e celebrar cada fase. Irmãos, uma fase que me preocupa muito é a fase não mais da terceira idade, mas agora da quarta, quinta, sexta idade. É gente que precisa de ambiente para poder desenvolver as suas próprias emoções. Sabe, porque a gente acha que o idoso não tem emoção. A gente comenta as coisas perto do idoso. O jovem, isso eu vejo muito, fala assim: é velho. Só que um dia, nós mais jovens seremos velhos. E onde está o respeito? Precisamos aprender a tratar o idoso já dentro da família, cuidar do vovô, cuidar da vovó, cuidar da mamãe, cuidar do papai, para que em sociedade não precisemos que o governo faça isso. São fases do desenvolvimento importantes, todas elas. E eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Se eu quero bênção, que a minha família seja uma comunidade de abençoadores, eu preciso começar a abençoar aqueles que fazem parte da minha história. Eu preciso viver
reconhecer e celebrar cada fase do desenvolvimento. Faça festa. Irmãos, tem gente que não gosta de fazer festa, eu sei. Isso é normal. Mas eu cresci numa família que fazia festa até quando o papagaio falava mais soltava mais um som. O papagaio falou, faz festa. Né? Meu pai cantava sempre: canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Então, se fez aniversário, faz festa, faz um bolinho, vai lá no... Como é o nome do mercado? Confiança. Compra aquele bolinho ruim que eles vendem, geralmente, porque supermercado, né, vende um bolinho mais ou menos, que não é ruim, ele é mais ou menos. Não é como o bolo da Marli. Cadê a Marli? Não é como o bolo da Marli. Aí você vai no mercado, compra um bolinho mais ou menos, que não é como o bolo da Marli, e faz uma festa. E diz: Deus, nós queremos celebrar, porque agora o nosso filho já não é mais um menino de 13 anos, nosso filho fez 14 anos, Deus. Senhor, eu quero celebrar, porque agora eu estou completando 80 anos de vida, eu quero fazer festa, Deus. E a família criar um ambiente de celebração das mudanças de fase, e valorizar isso, e celebrar isso, porque isto marca a nossa própria psique humana. São momentos necessários, celebrar essas mudanças. Mas a família abençoa também, meus queridos irmãos, quando os relacionamentos não são motivados pelas preferências. E aqui nós temos a história de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca fizeram uma aliança emocional com os filhos. Isaac apegou-se a Esaú, que era um homem do campo e que gostava de caçar, e Rebeca apegou-se a Jacó, que era um homem mais pacato e gostava de cozinhar e habitava em tendas. Pronto, você tem o quadro da família. O maridão gostava do filho mais velho, porque o filho mais velho era estilo machão. Entrava em casa cuspindo, né? O maridão gostava do moço que chegava do campo com as unhas sujas, caça nas costas. Aí, pai, peguei mais um. Bota aí, filho, vamos rasgar ele, vamos fazer hoje um churrasquinho. Bom, Esaú colocava, e Isaac falava assim: hoje vai ter churrasco porque o meu filho foi caçar. Mas se dependesse do seu filho, nós íamos comer aquele ovinho da galinha lá do quintal de novo, porque o seu filho... E aí, meus irmãos, começou dentro de casa uma coisa chamada preferências. A história de Esaú e Jacó, ela vem marcada por esta divisão entre eles. E diz o texto que nós lemos que Isaac, querendo abençoar Esaú, arrumou um problema na sua família. Porque ao escolherem os seus prediletos, as atenções foram direcionadas só para os prediletos. Isaac cuidou de Esaú, enquanto Rebeca cuidava de Jacó. Isso afastou o casal, destruiu o relacionamento da família, trouxe intriga entre os irmãos, e eles viveram em guerra por conta do problema dos pais. Sabe por que Esaú e Jacó viveram em guerra? Porque os pais não souberam lidar com a valorização de todos os filhos. Fazia diferença. Esse meu filho, ele torce para o meu time. Agora o outro, o outro nem time tem. Esse meu filho fez doutorado e passou. Esse é inteligente, o outro é meio burrinho. O outro não conseguiu nada na vida. Irmãos, isso é pecado, irmãos. Esse meu filho me agrada, esse meu filho faz tudo certo, esse meu filho, e o outro está só ouvindo, e de vez em quando o pai diz assim: mas o teu filho, mulher. Quando há essas diferenças na família, a família não se transforma em um lugar de bênção. Mas quando na família os filhos são valorizados de forma igual, entendendo as diferenças, um gostou de estudar mais, outro não gostou de estudar, um teve sucesso financeiro, talvez o outro não teve, um gosta de churrasco como o pai gosta, talvez o outro gosta de cuidar da casa e arrumar as coisas junto com a mãe. São as diferenças naturais entre os seres humanos, meus queridos irmãos. Valorizar os filhos de maneira diferente é problema. Temos que valorizar de forma igual, porque quando há diferença na família, quando papai e mamãe falam assim: o meu filho, mas o teu filho,
as coisas ficam complicadas e aí não adianta oração nem de apóstolo, quanto mais de pastor. Porque você ora aqui, chega em casa e mamãe cuida de Jacó e papai cuida de Esaú e a briga começa dentro de casa. Quando há preferência, não há inteligência, porque nós acabamos lidando de maneira errada com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A quarta maneira de abençoarmos a família é adotar o conceito de globalidade, ou seja, reconhecer que todas as partes da família se relacionam entre si de tal forma que uma pequena mudança em qualquer dessas partes provocará mudanças na própria configuração da estrutura familiar. Esse é conceito de globalidade, meus irmãos. Qualquer coisa que uma pessoa da família faz, atinge todo mundo. Não é diferente. Por que você acha que as pessoas estão sentadas nos divãs, falando do pai, falando da mãe, falando dos irmãos? Porque as coisas que os outros fazem em casa afetam todo mundo. Todo mundo. É entender o conceito de globalidade que Isaac e Rebeca não entenderam. Eles achavam que cada um poderia ter o seu queridinho, o seu escolhidinho, de que não iria afetar a família. Afetou inclusive o relacionamento deles. Porque a partir do momento que nasceu Esaú e Jacó, Isaac e Rebeca se separaram. Não no papel, mas dentro de casa. Porque quando Isaac estava falando com Esaú, Rebeca, que não era muito cúmplice do seu marido, ouvindo a porta, chamou seu filho no canto e falou assim: vem cá, seu pai está armando uma com teu irmão Esaú, vamos armar uma para ele também. Síndrome de alienação parental chama hoje isso, na psicologia. Mas já acontecia isso há muito tempo. Quando não se percebe o conceito de globalidade, a família é uma unidade, é uma célula. Qualquer coisa que acontece com uma pessoa na família afeta todo mundo. É a filha que não se decide, é o filho que não se decide, é o marido que não se decide, é a esposa que não se decide, é o filho que decide comprar uma coisa fora de hora, é o marido ou é a esposa. Ou seja, há uma unidade, e quando todos não trabalham para a unidade, há uma confusão generalizada. Mesmo que a gente ore e clame, seja homem de Deus, mulher de Deus e viva na igreja, não vai funcionar. A família não será uma comunidade de abençoadores, porque não se percebe isso, globalidade. Tem marido que não tem medo de tomar as suas decisões. Não, eu sou macho, eu tomo minhas decisões, mas se esquece da segurança da esposa. Vai mudando de emprego o tempo todo, vai mudando de coisa o tempo todo, troca de carro o tempo todo, troca as coisas, abre mão de tudo, faz uma festa, vende a casa, compra casa, vende casa, compra casa, esquece que para ele tudo bem, mas a mulher se sente insegura. Irmãos, se nós não olharmos para a família como uma peça única, nós não vamos entender o conceito de globalidade e entender que nós precisamos pensar nas nossas ações. Por exemplo, o pai diz assim: eu não vejo problema nenhum com bebida alcoólica. Na minha casa tem cerveja, na minha casa tem vinho, na minha casa tem vodka. Eu sou seguro, não vejo problema nenhum. Tudo bem, vai bebendo, enche a cara. Pastor não precisa saber. Quando os irmãos aparecem, joga tudo debaixo da pia. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que a gente esquece, meus irmãos, que no conceito de globalidade, às vezes o filho, ou às vezes o neto, pega aquilo e se torna um alcoólatra. E você não sabe que o culpado foi você, que deixou dentro da sua geladeira a bebida alcoólica. Ah não, mas eu não tenho problema. Mas o seu filho pode ter, mas se o seu filho não tiver, o seu neto pode ter. E aí? É conceito de globalidade. É o que eu coloco lá dentro de casa. Para mim não tem problema. Claro, eu, Samuel Bias Nascimento, 47 anos, está sabendo minha idade agora, 47 anos, né? Eu posso ser maduro a ponto de falar assim: bota lá uma garrafa de vinho na geladeira, não tem problema nenhum. Aí minha neta chega e fala: vovó, o que é isso aqui?
Não, né, deixa isso para lá. Aí o vovô não está perto, ela vai pegar e fala assim, gostei, hein? Ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai agostando. Irmãos, eu não estou dizendo para você jogar o vinho fora, só estou dizendo para você pensar nas suas atitudes, porque depois não adianta orar. Porque tem muito crente orando por besteira que fez antes, não pensou. É aquela mãe que chega em casa e diz assim, filho, ou ela chega em casa e diz assim, olha marido, o negócio é o seguinte, a mulher lá falou um monte de coisa e eu sou assim, eu não levo desaforo para casa, eu já falei um monte para ela. O filho ouve. Aí um dia o filho chega na escola, um colega levanta a voz com ele, ele diz, minha mãe que é minha mãe, é mulher, não leva desaforo para casa, eu também não vou levar. Ele vai lá e mete a mão no moleque. Tudo bem, beleza. Sabe o que acontece? Dia seguinte, ele sai da escola, tem uns 15 lá fora esperando ele, e quebram ele. E quando chega em casa, a mãe fala assim, ai, tadinho do meu filho, eu levo ele na igreja, olha o que Deus deixou que acontecesse. Deus nada, você que fez isso. Você não falou que não levava desaforo para casa? O seu filho não levou também, ele tomou. Irmãos, isso é conceito de globalidade. A gente não pensa no que fala, a gente não pensa no que faz, e as coisas vão se perpetuando. E a igreja de linha pentecostal chama isso de maldição hereditária. Não é maldição hereditária, meus irmãos, é falta de estrutura familiar. Só isso. Globalidade é você entender que todas as partes se relacionam entre si de tal forma que uma pequena mudança em qualquer delas provoca mudança na própria configuração estrutural e afetiva da família. E por último, a família será uma bênção quando ela for um santuário, lugar da presença de Deus. Sabe o que existia entre Jacó e Rebeca? Perdão, Isaac e Rebeca? Desalinhamento espiritual. Ouçam isso, porque é o que justifica o texto. No texto diz assim, que Isaac pegou o seu filho mais velho, Esaú, e quis abençoá-lo. Socialmente correto, Isaac estava corretíssimo, mas espiritualmente erradíssimo. Por quê, meus irmãos? Capítulo 25, versículo 19 ao 23. Nós temos uma promessa de Deus feita a Rebeca. Quando Rebeca recebeu de Deus uma profecia, em que Deus disse que o filho mais moço serviria, o filho mais velho serviria ao mais moço. Os irmãos estão entendendo isso? Existia para a esposa de Isaac uma promessa, uma profecia, onde foi dito a ela, pelo Senhor, que o filho mais velho serviria ao mais moço. O que acontece? Quando Isaac quis abençoar Esaú, Rebeca não tinha que fazer o que ela fez. Ela tinha que sentar com seu marido e dizer assim, não, bem, não foi isso que Deus disse. Deus falou para mim naquele dia, lembra? Quando eu disse para você que o filho mais novo, o mais velho ia servir ao mais novo, não dê a bênção para Esaú, porque Deus está mandando você dar a bênção para Jacó. Isso mostra um monte de coisa, irmãos. Falta de comunicação entre o casal. Ela não sentou para conversar, não existia alinhamento espiritual, os dois não estavam pensando da mesma forma, e Deus tinha dito que o filho mais velho serviria ao mais novo, e serviu. Só que como a coisa aconteceu de maneira errada, a forma foi errada, trouxe um problema sério para a família. Mas o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. É só bom pensar nisso. Deus falou que ia ser assim e foi. Só que Rebeca e Isaac pagaram um alto preço, porque eles não deixaram Deus fazer as coisas de maneira correta. Era só Rebeca ter dito, não amor, não é assim. Deus já disse, não dê a bênção para Esaú, entrega a bênção para Jacó. E porque assim não fizeram, acabaram causando desunião e destruição. Conclusão, meus queridos irmãos, a família não é um problema que exige solução, a família é lugar de bênção e comunhão. Família não é problema. Alguns desafios que essa mensagem deixa para nós. Primeiro desafio, aceitar a necessidade que temos de família.
Ninguém é uma ilha no meio do oceano da humanidade, da existência. Nós precisamos dos nossos queridos, precisamos de família. Segundo, respeitar e celebrar cada fase do desenvolvimento humano. Precisamos celebrar, festejar, valorizar. Irmãos, se a sociedade só valoriza o jovem e o jovem adulto porque ele está produzindo, a família não pode fazer isso. Não pode abandonar os seus idosos. A família não pode deixar a criança de lado e dar para a sociedade cuidar, esquecendo de que alguns filmes, alguns desenhos, algumas imagens de internet, tantas coisas estão maculando as nossas crianças. Precisa existir respeito por cada fase. Tem coisa que criança não pode saber. Pai, uma coisa que eu achei lindo lá na Espanha, é que eu nunca tinha visto cegonha. Irmãos, espanhol é assim de filho, porque o que tem de cegonha naquele país é impressionante. Tirei um monte de foto. Aí chega a criança, pequenininha assim, quantos anos você tem, filha? Quantos anos você tem? 6. Qual é seu nome? Maria Clara. Que coisa linda. Eu pego a Maria Clara, né? A Maria Clara faz a pergunta: ô tio, como é que eu vim ao mundo? Aí eu pego uma cena, né? Daquela do homem e de uma mulher, e começo a dizer para ela: olha, o homem, a mulher e tá, e tum. Não tem cabeça para entender isso, irmãos. Eu tenho que respeitar a fase dela. Ela tem que saber disso lá na frente. Mas agora ela tem que saber que ela veio trazida por papai do céu, que papai e mamãe fizeram ela. Como? Um dia você vai saber, filha. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente pega uma criança e falamos para a criança coisas que ela não está pronta para ouvir. Assim acontece com os problemas dos casais. Os filhos não estão prontos para lidar com alguns conflitos dos casais, e os casais estão muitas vezes passando para os filhos os seus conflitos que eles têm que ter lá na frente. Precisaria existir uma preservação das fases do desenvolvimento, e talvez preservarmos os idosos que já sofreram tanto de algumas lutas da nossa fase mais jovem, das nossas lutas, e cuidarmos, e passarmos palavras de mais motivação, de esperança. Eu lembro que um dia eu fiquei preocupado com meu sogro, que já está com 84 anos. Era tanta desgraça num filme que eu fiquei preocupado, porque se ele continuasse vendo aquilo, ele iria ficar depressivo. Só morte, só morte, só morte. Coloca isso na frente de um homem de 84 anos. A gente precisa cuidar, respeitar e celebrar cada fase do desenvolvimento. Terceiro, precisamos reconhecer que as atitudes individuais afetam toda a família. E por último, precisamos trabalhar sempre pelo alinhamento espiritual na família. Isaac e Rebeca estavam desalinhados espiritualmente, e por isso houve o problema que houve. Precisamos alinhar, não importa se está em igreja diferente, irmãos. Vamos parar com essa bobeira. Só se estiver na minha igreja, senão a gente vai ter guerra em casa. Não, quer ficar na igreja diferente? Deixa lá. Só que a gente tem que crer igual. Tem que servir a Jesus igual. Isso é alinhamento. É a mulher que ouviu Deus, e o marido ter a humildade de falar: mulher, o que Deus falou para você? Deus falou para mim que o mais velho vai servir o mais novo, não tem problema. O marido falar: Deus falou com você? Falou. Então amém. São tantas questões que envolvem a família, e muitas vezes nós oramos pela família, oramos pela família, oramos pela família, e esquecemos que o contexto familiar é esta conjugação de experiências. E nós podemos ser uma comunidade de abençoadores quando nós aceitamos a necessidade de que temos da família, quando respeitamos e celebramos cada fase, quando reconhecemos as atitudes individuais afetam toda a família, e quando trabalhamos sempre pelo alinhamento espiritual da nossa família. Faça de sua família uma comunidade de abençoadores. Amém? Ela pode ser e é uma comunidade de pecadores, sim, mas pecadores redimidos pelo sangue de Jesus,
que por serem redimidos pelo sangue de Jesus, podem lidar com suas questões com coragem, com fé e com esperança. Que Deus abençoe e que Deus transforme a sua família numa verdadeira comunidade de gente que abençoa. Se coloque de pé e vamos cantar o hino do mês. Cadê? Sumiu? Foi arrebatado. Israel, você consegue nos conduzir no hino do mês? Se não, a gente só ora. Mas vamos aproveitar ainda esse momento final de culto. Depois eu vou orar e o grupo vocal jovem fará o encerramento do nosso culto com a canção que está separada para nós. Tem aí? Você consegue cantar? Tá saindo voz aí? Quero a Deus glorificar com minha vida, transmitir o seu amor e graça imensa, refletindo a sua presença, a presença de Jesus, e no mundo fazer a diferença. Nós vamos ser conduzidos pelo Misael nessa canção. Logo após nós vamos orar, vamos assentar e o grupo vocal encerrará o nosso culto cantando. Seu amor e graça imensa, refletindo a presença de Jesus, e no mundo fazer a diferença. Quero glorificar, glorificar, quero a Deus glorificar com minha vida, envolvendo-me com outro por inteiro, a igreja na família com Jesus, compromisso leal e verdadeiro. Quero glorificar, glorificar, glorificar. Quero a Deus glorificar. Quero a Deus, quero glorificar, glorificar, glorificar. Quero a Deus glorificar. Grupo jovem, por favor, podem vir à frente. Feche os seus olhos, vamos encerrar nosso culto. Nós vamos ouvindo palavras, desafios, tudo que temos tido e recebido é uma ferramenta de Deus para a nossa reflexão. Nós vamos pedir que o Senhor derrame graça e confirme a bênção dele sobre a nossa casa. Pai querido, no nome de Jesus, temos aprendido que somos como família, somos comunidade de pecadores, gente imperfeita, dependendo da tua graça para viver a vida de maturidade. Hoje ouvimos que somos comunidade de abençoadores. Não adiantam as bênçãos de fora se não houver as bênçãos de dentro. Não adianta o sucesso financeiro, não adianta o sucesso intelectual, não adianta a influência social, a visibilidade social,
Não adianta o poder, a autoridade fora de casa, se a bênção não estiver dentro de casa. Por isso, Deus, no nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor, carentes da Tua bondade e da Tua misericórdia, e que tudo aquilo que aqui ouvimos e participamos nessa noite, venha como cheiro suave, suba como cheiro suave até o Senhor e venha sobre nós, como bálsamo de Gileade, como bálsamo do Teu Espírito Santo. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus. Dá-nos uma noite de descanso agradável e uma semana rica na presença do Senhor. O Senhor sabe e conhece cada pessoa que entrou aqui e o que cada um precisa do Senhor. E que ao sairmos daqui possamos sair com a Tua bênção. Isso que peço no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem sentar. Logo após a canção do grupo vocal, nós vamos retornar aos nossos lares. O pastor quer te dar um abraço. Eu quero convidar você para quarta-feira, às 20 horas, estar aqui na igreja para juntos buscarmos ao Senhor. Deus a todos abençoe. Pessoas precisam de nós. Se virem que somos amigos, ouvirão nossa voz. As pessoas precisam de paz, o mundo precisa de luz, mas vir onde existe esperança, a esperança as pessoas precisam de luz. Se formos amigos sinceros, levaremos a elas Jesus. Não vamos negar um abraço, não vamos calar nossa voz. O mundo precisa de amigos, precisa de nós.
bem, irmãos?